Salve, salve rapaziada da minha família K89, tamo junto e misturado até o MCK. Eu me chamo K89 e faço parte da minha família. Galera, um mês sem gravar vídeo, né? Praticamente um bom tempo sem gravar conteúdo pro canal. Passando por algumas restaurações mentais, passando por algumas dificuldades e por alguns apertos de algumas coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que procurar reconstruir na minha vida. Né? Para quem vai cair de paraquedas ou quem caiu de paraquedas, eu me chamo K89, chamo Kaká, sou daqui da Bahia, sou solteropolitano e nunca mais gravei vídeo do Feroz, né? Que é o cargo-chefe do canal, que é o carro, que é Lobo Guará. Nunca mais gravei vídeo, nem lavando, nem nada, nem fazendo nada, nem fazendo um carro vlog, nada, né? Mas a vida é feita de inícios, meios e fins e recomeços. Não que eu não venha mais gravar, né? Mas é porque esses dias sem tempo ou na correria, aí acabo não gravando muito vídeo, né? Tem um tempinho sem gravar, passei por umas dificuldades até com o Feroz também, né? Mas graças a Deus o carrinho tá funcionando no perfeito estado. Eu tive um probleminha na chaparia, depois tive um probleminha no motor, mas é isso aí. Lobo Guará aí tem um que é Lobo Guará, pra quem não sabe, é minha moto, uma Factor 150, né? Tenho que ajeitar a caixa de direção, só apertar e trocar o retentor do amortecedor dianteiro, né? Que tá vazando óleo. Mas fé em Deus aí, quando a situação melhorar mais um pouquinho, eu vou ter que fazer esse tipo de coisa. Galera, eu vim embasar um vídeo aqui, nos comentários aí. Para quem não sabe, eu também tenho um canal, tem uma página lá no Instagram chamada K89, né? Tá lá no Instagram. Eu só faço publicar algumas coisas, também não ando publicando. Na verdade, tem horas que rede social é um pouco cansativo, né? Para quem não tem nada para fazer, viver de TikTok, de Instagram, desse tipo de coisa, ficar o tempo todo no celular é bom, mas para quem tem que correr atrás do dinheiro, né, fazer algumas coisas, é bem complicado. Eu não me considero um digital influencer não, porque o maior influenciador das nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo, né? E é sobre ele mesmo que eu quero falar, o leão da tribo de Judá. Eu vi um vídeo de um rapaz onde a qual ele colocou um comentário falando sobre mal de Deus, né? Vamos dizer assim. E quando você coloca a sua cara na tela em uma rede social, como eu estou colocando a minha aqui no meu canal, né? Ele colocou numa página no Instagram falando mal de Deus. Ah, como é que o mesmo Deus que sabia que o homem pecar, colocou a árvore no paraíso, coisa e tal, e falando meio mundo de coisa. E por esses dias eu trouxe uma reflexão da minha vida, né? E graças a Deus, eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo por todos os dias estar aqui, né? Eu estou numa terra onde a qual está melhorando muito. Há uns vídeos meus bem antigos dizia que essa terra era seca, mas hoje em dia Salvador está melhorando muito. Viu a BED agora no lugar da Ford, construção civil está voltando a ter êxodo na cidade, né? Salvador as estradas, né? Eu também andei viajando um tempo e as estradas estão bem, apesar que teve um problema no pedágio, né? Mas de lá para os interiores mais distantes, não é aquela miséria como todo mundo pensa, não. Né? Às vezes a capital que é um pouco feia, né? Mas enfim, o cara tava falando mal de Jesus, mal da criação, mal disso, mal daquilo. E o mal das pessoas é que elas não querem se fuder sozinha, né? As pessoas, elas querem que você seja parte da conspiração e do pensamento que ela tem. As pessoas não querem morrer com suas convicções, não querem morrer com seus pensamentos. O cara tava falando muitas coisas com relação a coisas nojentas com relação a Deus. Não é nada contra quem é ateu, a pessoa acredita no que quiser, né? A pessoa faz o que quiser, acredita no que quiser. Mas eu tava observando muito bem, assim, pô, como é que o cara coloca comentários falando mal de Deus? Ah, por que, que Deus sabia? Por que, que Deus mandava matar pessoas? Por que, que Deus disse que Jó deu o dobro de escravo a Jó? Vamos lá. Eu vou falar sobre escravidão, né?
Naquela época, o cara trabalhava. Ele era apacentador de ovelhas, ele vendia mercadorias, né? Ele fazia as coisas e viam pessoas que não sabiam fazer nada. Se uma pessoa não sabe fazer nada e ela quer aprender e você quer pagar porque você expandiu o seu negócio, sua fazenda, suas coisas, de certa forma aquela pessoa se coloca na posição de servo. Deus não disse que eram os escravos de Jó, eram servos de Jó, porque Jó era um homem influente, um homem que tinha dinheiro, como por um exemplo, a gente que trabalha em uma empresa como um CLT, nós somos escravos, porque nós trabalhamos, desenvolvemos um trabalho e ganhamos um dinheiro. E nós somos escravos por causa disso daí. De certa forma, a palavra soar escravidão, até os negros, eles eram escravos de outros negros, eles eram capturados por outros negros, vendidos para os brancos, em trocas de arma, em troca de pano, em troca de poderio bélico, para ele poder expandir. Foi assim que se construiu as nações na África, né? Em meio à escravidão, em meio a tomadas de povos, né? E a colonizações com o tempo. E o cara falando meio mundo de coisa, falando que Deus mandava matar, né? Os hebreus mandavam matar. Cara, ele tava falando como que se aquele povo, né, filisteus, adomeus, aqueles miseráveis da Bíblia lá, aqueles povos, eles fossem santos, né? Aquelas mulheres acreditavam eu vou falar, aquelas mulheres acreditavam em outros deuses, né? Pegavam crianças, por muitas das vezes de sacrifício, rumavam dentro de uma fogueira, cortava o pescoço da criança, degolava e dava de sacrifício a uma estátua pagã, né? Aquelas mulheres, por muitas das vezes, eram prostitutas, elas se prostituíam, né? Aqueles pessoal acreditavam em moscas, né? Aquele povo, eles eram bárbaros, né? Eles eram um povo totalmente miseráveis, sabe? E quando Deus ele manda o exército de Israel avançar, não que eu seja israelita, que eu esteja defendendo Israel, né? Quando Deus manda o exército de Israel avançar, e Deus fala, matem as crianças até os animais. Porque aqueles animais eram animais oferecidos a Baal, aqueles deuses lá deles lá. Buzebu, aquelas coisas que eles acreditavam. Os animais eram oferenda, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então Deus mandava matar, né? E matem as crianças e as mulheres e os idosos. Por quê? Se os israelitas se misturassem com aquele povo, a Bíblia fala uma coisa muito interessante. É mais fácil quem está dentro sair com o de fora do que o que está fora entrar, né? Então, Deus quer para que não se misturassem aquele povo, porque Deus sabia que o povo vai estar lá com uma mulher filisteu, uma mulher que servia a Baal, ela vai contaminar o rebanho, né? Ela iria vir com outra cultura, aquelas crianças. K89, mas mesmo assim Deus mandava matar. Tá certo. Deus mandava matar aquela mulher que jogava crianças em forma de sacrifício numa fogueira. Cortavam, degolavam criança que saía do ventre dela, dava de mamar e botavam lá nos rios com os leviatãs, porque acreditavam que eram deuses. Eram essas mulheres que esse cara aí estava dizendo que o exército de Israel matava. E as crianças? Será que aquelas crianças, imagine, uma criança hoje que é adotada, quando ela cresce e ela se sente diferente, excluída por um filho que é legítimo de sangue e ela que é adotada, ela por muitas vezes dá trabalho. Imagine aquela criança que está ali, se misturar com o povo de Deus. Pelo fruto você conhece a árvore, não é? Aí eu digo a você, foi lá, matou os homens, aniquilou os homens, deixou lá a cidade lá dos caras lá toda devastada. Aí ia vir outro povo. É como o lance da facção no Rio de Janeiro, né? A polícia vai lá, dá o baque, expulsa a facção das duas letras.
Aí demora alguma semana, o tempinho, a facção das 3 letras, ou a milícia, vai lá e ocupa aquele espaço lá e toma conta daquele lugar, né? Aí vai ver como é que eles vão tratar os moradores dali, pessoas que têm casas e pessoas que são crias dali, que tem um filho que é envolvido no tráfico, tem que ser expulsa. Imagine, se Deus não mandasse matar aquele povo, aí vinha um outro povo de uma outra denominação, de uma outra crença, aquele povo ia pegar, aquelas crianças iam estuprar, iriam oferecer de sacrifício, iam estuprar as mulheres, iam fazê-las de escravas sexuais e iriam matar, assim como faziam no Holocausto, né, que botavam Adolf Hitler fazia o campo de concentração, mandavam uma criança lá ficar testando no tiro e davam um tiro na cabeça de um israelita, né? Era mais ou menos assim que os outros povos iriam fazer. Ah, pega ele e dá sacrifício aos leões. Pega ele como aquele deus dele, aquele rei lá da Babilônia, bota na fornalha, né? Bota aí olha, gente, eu sou candomblessista, né? Bota na fornalha, bota aí esse povo na cova dos leões, como botaram Daniel. Era mais ou menos assim, aqueles povos eram bárbaros. E você não combate o terror dando rosas, não. Você combate o terror com terror. Você só é respeitado pelo medo que você pode causar. Aquele povo eram miseráveis. Eles acreditavam, eles sacrificavam as pessoas, faziam rituais satânicos e colocavam as pessoas no meio de moscas, que as moscas comiam as pessoas todas. E aí o cara vai falar de um Deus que mandava matar. Deus não precisa que eu defenda ele. Mas se um cara daquele vai para um Instagram, para um YouTube falar uma merda daquela, falar mal de Deus, cara, ele tem que entender que só o ar que ele respira, que ele nem vê o ar que ele respira, o oxigênio, o gás carbônico que entra no corpo junto com o oxigênio, o organismo faz a separação. E Deus não existe. Porque ele é ateu, ele não acredita em Deus, mas ele quer que todo mundo também não acredite em Deus. A vida é uma só. Aí eu botei um comentário pra ele, que eu sou um cara boca suja. Falei assim, porque já que a vida é uma só, você não dá o cu. Dá o cu a um cara, porra. Um cara com a rola gigante, você dá o cu a ele, chupa o pau dele todo. Pega um pedófilo, bota na sua casa, que o estúdio, a casa dele, não era que nem a minha casa. O estúdio, a casa dele, era uma casa de se fuder, né? O estúdio dele, que ele não pega a filha dele e deixa num quarto com um pedófilo conversando, né? Porque ele não pega ali a mulher dele e bota 10 estupradores para dormir na casa dele com a mulher dele. Já que a vida é uma só, então vamos fazer desgraça. Ele poderia tomar um estômago completamente vazio, uma garrafa de 51 todos os dias, né? Por que ele não faz isso, já que a vida é uma só? Porque já que a vida é uma só, ele não vai fumar crack? Fumar crack, cheirar pó, dedo de Hulk, até o nariz não aguentar mais e dar uma overdose. A vida é uma só, porra. Agora, pô, você vai falar mal de Deus, pô? Que mal Deus te fez, pô? Ah, porque Deus sabia que Adão ia pecar. Sim, e aí, irmão? Deus criou um anjo. E ninguém sabe se o nome do cara é Lúcifer, isso e aquilo, mas vamos dizer Satanás, né? O opositor. O opositor caiu do céu. Deus criou os anjos. Com glória, com beleza, com tudo mais belo. Deu poder. Ah, mas Deus sabia que ele poderia se rebelar? Sabia. Deus sabia que ele não poderia se rebelar? Também sabia. Deus deixou o cara lá. É como diz um ditado aqui, né, na Terra, quer conhecer o homem e dê poder a ele. O cara tinha poder. Para chegar até a Deus, algum anjo tinha que passar por ele, para poder falar, né? Ele era um intermediador. E esse cara desejou a glória de Deus e simplesmente ele quis sair. Simplesmente ele se rebelou, simplesmente ele queria fazer um trono semelhante ao de Deus, ele queria criar um reino. Deus expulsou ele do céu. Não, Deus mandou um anjo igual a ele expulsar ele. Ele contaminou os outros anjos com rebeldia. E lá era o céu, viu, gente? Era o céu. E o cara foi lá, fez uma desgraça daquela, rebelou-se, saiu do céu, né, largou tudo que de bom. Engraçado, né? Que esse Satanás aí, ele não fala como é o céu, não, porra. Ele não fala, não. Ele só dá o prazer terreno, mas como é o céu, ele não fala, não. Né? Ele não fala que lá é lindo, é maravilhoso e que ele tinha uma vida de boa, mas preferiu
pecar contra o Criador dele. A criatura nunca pode ser maior do que o Criador. E ele foi expulso. Ah, mas por que Deus deixou ele aqui na terra? Deus, de certa forma, também tinha um sentimento pelo cara. Era a criatura dele. Eu erro, você erra. E Deus não te mata? Deus corta aí o oxigênio para você parar de respirar? Não. Aí vinha a história de Adão. Deus criou um homem. Façamos homem a vossa imagem e semelhança. Ainda prefiro acreditar na palavra que está escrita na Bíblia, viu? Façamos homem a nossa imagem e semelhança, pá. Criou o homem. Ah, porque o homem veio do macaco. O cara falando que o homem é sábio. Eu não vim do macaco, não, porra. Eu não vim do macaco. E se ele veio do macaco, é o problema dele. Eu não vim do macaco. Eu vim de Deus. Né? Eu tenho alma, eu tenho espírito. Eu vim de Deus, é comprovado. Aí façamos um homem, papá. Deus deu tudo ao cara. Adão, ó, velho. Você tem isso aqui tudo. Isso aqui tudo é seu. Isso aqui tudo é seu. Só essa árvore aqui, se você comer, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, mas não é muito interessante para você. Se você tem tudo. Deus deu tudo ao cara. O cara foi lá e comeu. Deus deu livre-arbítrio ao cara. O cara foi lá e comeu. Deus fez um homem que não tinha poderes como os anjos, que não tinham asas como um anjo, que não tinha tudo que nem os anjos. Deus deu tudo àquele cara, como dá a um humano. O cara botou nome em tudo. Botou nome de meteoro, de planta, de equinodermo, de bactéria. E simplesmente aquele cara desobedeceu. Aí você vem dizer para mim que Deus é o culpado, irmão. Aí aquele cara vem dizer que Deus é... Ah, porque Deus sabia. Porque é muito bonitinho. Ah, eu vou construir um mundo. Pô, velho, eu quero provar da sua lealdade, se você realmente é leal a mim. Ou você só tá querendo me servir porque eu te dei tudo. Vou botar esse fruto aqui. Você come se você quiser. Mas não coma. Deus... Aí o cara, ele não fala que Deus, todo no final da tarde, lá no Jardim do Éden, descia para conversar com o homem. E o homem metendo falcatrua em Deus. Naquela falcatrua, o homem naquela falcatrua. E dessa falcatrua aí, o homem foi lá e comeu do fruto. E hoje a gente está aqui tendo que morrer. Sabe? Então Deus, ele não tem culpa de nada. Eu vou gravar um segundo vídeo e vou falar um pouco sobre a minha vida. Deixa seu like, se inscreve no canal. Estamos juntando e misturado até o Márcio K. Eu me chamo K89, faço parte da minha família. E você?